Se você quer aprender como começar a trabalhar em casa com resina epóxi gastando pouco, esse é o único vídeo que você precisa assistir aqui no YouTube para começar a trabalhar em casa com resina epóxi no artesanato, em madeira ou em qualquer outros materiais. Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como começar a trabalhar com resina epóxi, você sendo iniciante na resina ou já tendo experiência com resina epóxi. Eu vou te mostrar se vale a pena trabalhar com resina epóxi, se dá dinheiro ou não trabalhar com resina epóxi, se é fácil trabalhar com resina epóxi e tudo mais que você precisa saber para iniciar os trabalhos com resina epóxi. E até mesmo por onde começar, pelo artesanato, se é com moldes, se é com resina em madeira. Eu vou te mostrar tudo passo a passo como começar a trabalhar com resina epóxi. Então fica até o final do vídeo, porque a última dica é a dica mais importante que eu vou deixar aqui nesse vídeo, ok? Bora pro conteúdo. Fala pessoal, Harley Ruiz de cá, esse é o canal Polyocean, arte oceânica em resina epóxi polimérica. Se você é iniciante e sempre quis saber como trabalhar com resina epóxi, tá? Ou como trabalhar com resina epóxi em madeira, nesse vídeo daqui, não se preocupa, tá? Eu vou falar tudo que você precisa saber para poder começar a fazer isso e ganhar dinheiro com resina. Eu vou te falar tudo nesse vídeo daqui, tá? Como começar, se trabalhar com resina dá dinheiro, se realmente vale a pena investir em resina epóxi polimérica, como começar a trabalhar com resina, né, gastando pouco dinheiro. Então continua nesse vídeo aqui comigo, tá? Para você não perder nenhum detalhe de tudo que eu vou falar para vocês aqui. Então, se você quiser, você já pode deixar seu like aí no vídeo para você não esquecer, tá bom? Então é o seguinte, para você trabalhar com resina, a primeira coisa que você tem que fazer, certo? Claro, é assistir o vídeo, que eu vou te explicar tudo agora, ok? Não sai daí, tá bom? Fica no vídeo para você pegar todos os detalhes. Então assim, a primeira coisa que você precisa saber e entender é o que você quer trabalhar com a resina epóxi, tá? Se você gosta de artesanato, se você quer começar com artesanato, se você quer começar com peças pequenas, como brinco, por exemplo, assim, ó, como brincos assim, ó, certo? Essa é a primeira coisa que você precisa saber para trabalhar com resina epóxi, tá? Se você gosta de coisas delicadas, se você quer trabalhar com coisas pequenas, delicadas, se você quer trabalhar com artigos grandes, como por exemplo tábua, né, ou penduradores de chave, né, chaveiros, né, tem os chaveiros. Então isso é a primeira coisa que você precisa saber para trabalhar com resina epóxi. Qual é o caminho que você quer? Ah, eu não gosto de coisas pequenininhas, muito detalhista, então não é por aí que você vai começar, certo? Então esse é o primeiro passo para você trabalhar com resina epóxi polimérica, ok? Decidir o que você quer fazer, se você quer fazer coisas grandes, se você quer fazer artesanato, se você quer fazer biojoias, né? Essa é uma joia, é uma biojoia, né? Com as conchinhas aqui, fazendo o sinal do infinito aqui, ok? Então esse é o primeiro passo que você precisa saber para trabalhar com resina epóxi. Identificar isso daí e ver qual é o setor que você quer, tá bom? Bom, o segundo passo para trabalhar com resina epóxi é aprender sobre a resina epóxi antes de começar a sair comprando, sair investindo, comprar qualquer resina. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você precisa entender e saber qual é o tipo de resina para cada tipo de trabalho, ok? Então, por exemplo, esse trabalho aqui, que são brincos, eu escolhi para fazer esses brincos através de feedback dos meus clientes, certo? Que eu preciso trabalhar com uma resina flexível, tá? Eu preciso de uma resina flexível. Então, muitos clientes pediram que seja molinho, que seja flexível a resina,
certo? Então essa é uma resina que ela não seca, ela é flexível, ela vira como se fosse uma borrachinha, certo? Então dependendo do tipo de trabalho, se você vai fazer aqueles chaveiros que tem aquela borrachinha por cima, né? Aquela película de borracha, tem que ser uma resina flexível. Então o primeiro passo é aprender sobre os tipos de resina, ok? Então vamos lá, nós temos hoje no mercado vários tipos de resina, principalmente se tratando de resina epóxi, ok? Então vamos lá, nós temos na resina epóxi a resina de alta viscosidade, que significa o quê? Ela é grossa, ela é uma resina bem grossa, né? Ela é uma resina bem grossa, mais grossa do que o mel, tá? Nós temos a resina de média viscosidade, que ela tem uma aparência de mel, ela tem a mesma viscosidade do mel. Ela é um pouco mais líquida do que a de alta viscosidade. E nós temos a resina de baixa viscosidade. E também temos a de baixíssima viscosidade, de algumas marcas de resina, ok? Então, dependendo do trabalho que você vai fazer, você precisa de uma dessas três tipos de resina, ok? Eu gosto de trabalhar com a resina de baixa viscosidade, porque ela é bem líquida e o processo de polimerização dela demora um pouco mais, ou seja, você tem mais tempo de trabalho. A de alta viscosidade, você tem um tempo pequeno para trabalhar com ela, porque o processo de polimerização, né, de endurecimento, para você que não conhece, o processo dela de endurecimento, de secagem, né, é mais rápido. Então você tem que saber trabalhar mais rápido com ela, ok? Então, dentro desses 4 tipos que eu falei para você, a gente tem também a questão de espessura. O que seria isso? A altura da resina. Vocês estão vendo que aqui ela é bem fininha. Aqui nós temos uma altura de aproximadamente 4 milímetros, tá? Então assim, tanto para alta viscosidade, média viscosidade, baixa viscosidade, nós também temos 3 tipos de espessura. Para alta espessura, que é acima de 5 centímetros, média espessura, que é até 2 centímetros, 3 centímetros, tá? E nós temos a de baixa espessura, que é para camadas de até 2 milímetros até 5 milímetros, que no caso 5 milímetros se refere a meio centímetro, ok? Então, esses dados sobre a resina você tem que aprender para começar a trabalhar com resina. Como, por exemplo, esse brinco foi usado uma resina de baixa espessura, né? Ela tem uma baixa espessura e eu usei uma resina aqui de baixa viscosidade, então ela é bem líquida. Por quê? Porque eu tive bastante tempo para trabalhar essa peça, tá? Voltando ao primeiro item, que seria escolher se você quer, como que você quer trabalhar, se você quer trabalhar com itens pequenos ou itens grandes, tá? É interessante você saber, esse daqui, por exemplo, foi um molde que eu mesmo desenvolvi, ok? Então, eu desenvolvi a matriz, tá? Em acrílico. Isso é acrílico. Então, eu desenvolvi a matriz. Bom, então eu desenvolvi essa matriz aqui, né? Colei as pecinhas aqui direitinho. Não sei se vocês conseguem ver aí, ok? Então,
Aqui na lateral eu colo um papel, 1,5 cm, quase 2 centímetros. Eu colo um papelzinho aqui que ele não adere ao silicone, certo? E aí eu faço o molde de silicone, ok? E depois eu jogo a resina aqui dentro. Eu jogo a resina aqui dentro e vou trabalhando as camadas. Se você observar, ele tem uma camada preta, né? E uma outra camada verde aqui com um pouquinho de brilho metálico, ok? Porque essa peça aqui, ela é uma peça que ela brilha no escuro, ela brilha na luz negra, desculpe. Então essa peça aqui, ela é uma peça que ela brilha na luz negra, ok? Você jogando a luz negra nela, ela brilha, ela acende, tá? Então, você tem que ver se você quer trabalhar com materiais como esse, por exemplo, que é um material em MDF, você tem que selar a madeira, certo? Você tem que selar a madeira e aí depois você faz o trabalho de resina em cima da madeira. Aqui você já teria que usar uma resina de baixa espessura. Por quê? Porque você vai usar camadas de 2, 3 milímetros só. Então são camadas finas, né? Então você vai fazer somente uma camada em cima da madeira e tudo mais. Então por isso você precisa aprender sobre resina antes de começar a trabalhar com a resina, certo? Você precisa entender o funcionamento da resina. Você precisa saber o que você quer fazer em resina. Se você vai fazer uma peça como essa daqui, por exemplo, é uma peça maior, trabalhada em madeira, então essa peça foi trabalhada com uma resina de baixa viscosidade, tá? De baixa espessura. Tem gente que para fazer este derramamento lateral aqui, gosta de trabalhar com a resina de média ou alta viscosidade, porque como ela é mais grossa, ela demora mais para escorrer na lateral aqui, cobrir toda a lateral. Como eu trabalho somente com a resina de baixa viscosidade, você pode notar aqui na lateral, ó, alguns buraquinhos da madeira ficaram aqui. Por quê? Porque a resina ela não estava tão espessa, ela não estava tão grossa, então ela escorreu muito aqui pela lateral e acabou ficando as marcas aqui, entendeu? Aqui nessa parte colorida a resina ela já estava mais grossa, mais viscosa, então você pode notar que ela demorou a escorrer. Teve lugares aqui que a onda nem escorreu, ó, entendeu? Ó, tem lugares que a onda só escorreu o fio da onda aqui. A onda não escorreu por completo. Ok? Então, isso é importante antes de se começar a trabalhar com resina, entender sobre a resina e saber todos os detalhes sobre a resina. Ok? Então, vamos para o terceiro passo agora. Bom, o terceiro passo para você começar a trabalhar com resina é o que? É saber o mínimo de materiais que você precisa ter para trabalhar com a resina, certo? Então, o mínimo de materiais seria o que? A resina, ok? Mais o endurecedor, tá? Resina mais endurecedor. Ok? Aí cada fabricante de resina vai ter a sua proporção, tá? Eu tenho vários tipos de resina de várias marcas aqui. Por isso eu não vou divulgar marca aqui, porque nenhuma dessas marcas me patrocina. Então eu não vou divulgar, pode ocorrer algum tipo de problema e tal, ok? Então assim, essa marca aqui em específico, ela é uma marca que a proporção da resina é 50% para 100%. Ou seja, para cada uma parte de resina, 50% de endurecedor, ok? Então, por exemplo, para 100 gramas de resina, 50 gramas de endurecedor
e ponto final, ok? Então você vai precisar também copos descartáveis, palitos de picolé, ok? Os copos descartáveis e os palitos de picolé, eu tenho uma dica muito boa sobre 3 ferramentas que trazem mais lucro para o trabalho em resina, ok? Então eu vou deixar no card aqui em cima esse vídeo. Quando terminar esse vídeo, você vai lá e assiste esse próximo aqui, ok? 3 ferramentas que trazem mais lucro com resina epóxi, tá bom? Eu dou dicas muito importantes sobre os palitos de picolé, copinho e tal. Nesse vídeo não dá para trazer todos os detalhes, por quê? Porque senão se torna um vídeo muito longo. Esse tipo de copo aqui, ó, é muito proveitoso usar, tá? Ele não tem marca nem nada, então o que que acontece? Você pode usar esse tipo de copo. Eu prefiro mais esse tipo de copo aqui do que esse tipo aqui, ok? Porque esse tipo de copo, ele tem essas canaletinhas aqui, ó. Então, ela tem esse fundo, ó. Esse fundo aqui, ó. Ele te atrapalha. Você, querendo ou não, você perde resina aqui na hora de misturar. Esse daqui, como ele é liso, ele é totalmente liso, ok? Ele é totalmente liso. Você ganha mais no desperdício aqui, tá? Você não desperdiça resina. Por mais que esse daqui, depois que a resina seca, você consegue arrancar a resina daqui de dentro, mas há o perigo de rasgar o copinho. Esse daqui, o copinho nunca rasga, porque ele é forte, entendeu? São copinhos de requeijão cremoso, né? Então, vai nesse vídeo do card que eu indiquei e vocês vão ver várias dicas sobre ferramentas que não tem nos kits para vender, tá? São ferramentas que você desenvolve ou são ferramentas que você acha assim, em casa mesmo você tem, ok? Palitos de dente, palito de dente também você vai precisar. Dependendo do que você vai fazer, você usa o palito de dente para tirar o ar, para tirar bolhas e tudo mais, ok? Os meus palitos, ó, igual eu falei, eu uso esse tipo de palito aqui, tá? Esse aqui é um palitinho daqueles que vem no hambúrguer, né? Então isso aqui você reaproveita. E os próprios palitos de picolé você reaproveita. Acabou de trabalhar com a resina, pega um pedaço de pano velho, limpa com a resina e deixa ele quietinho lá secando, ó. Você pode ver que todos eles estão usados, ó. Todos eles estão usados, ó. Entendeu? Então você consegue reaproveitar palitos de churrasco, entendeu? Isso é muito interessante. Essas paletinhas aqui, ó, de café, quando você sai, vai tomar um café na rua, no shopping, alguma coisa assim, traz a colherzinha para casa. Isso aqui você reaproveita para você ter menos custo no seu trabalho com resina, ok? Então, tudo isso são dicas que ninguém conta pra vocês aqui no YouTube e eu abro tudo aqui pra você, tá bom? Então, se não for por isso, eu não sei o que vale um like nesse vídeo, certo? Nossa, não sei por que o pessoal não dá like nesse vídeo, é uma dica tão boa, meu Deus, que dica interessante, não é? Você vai precisar também de pigmentos, tá? Antes dos pigmentos, eu vou falar dos materiais de proteção, tá? Então, você vai precisar de um óculos de proteção, ok? Eu uso esse amarelo aqui, que para mim é melhor, certo? Eu tenho meu óculos de grau também, ok? Você vai precisar de luva, né? Para proteger. Você vai usar as luvas nitrílicas, são as famosas luvas nitrílicas, certo? Então, você vai precisar de luvas para se proteger, porque querendo ou não, a resina é um material químico. É um material químico, é um material tóxico. Então você precisa de luvas para proteger a mão, certo? Quando eu confesso para vocês que quando eu trabalho com peças pequenas assim, eu não uso luva, tá? A não ser que eu vou fazer 50, 60, 100 peças, aí eu uso luva porque a quantidade de resina é grande.
mas quando eu vou fazer poucas peças, eu não uso tanta resina, porque isso daqui exige só o molde. Então eu quase não vou sujar minha mão, certo? Então, o material de proteção, certo? Que são os EPIs, são importantes, ok? A máscara, né? Com o filtro para gases tóxicos, você tem que ter também, né? Eu confesso também que eu não uso toda hora isso daqui, tá? Quando eu vou fazer poucas peças ou peças pequenas, eu não uso isso daqui, tá? Porque o ambiente que a gente vai trabalhar também é necessário para trabalhar com resina, saber o ambiente que você vai trabalhar. Você não pode trabalhar com resina num ambiente fechado. Então você tem que trabalhar com resina num ambiente arejado, livre de pó para não contaminar a resina, mas tem que ser arejado, certo? Então, quando eu vou fazer pouquíssimas peças ou peças muito pequenas, eu não uso a máscara, tá? Você precisa de um nível de bolha, certo? Assim, para peças grandes, e eu tenho um pequenininho para peças pequenas, ok? Então eu uso mais esse pequeno quando eu vou fazer peças pequenas. Quando eu vou fazer peças grandes, eu uso o outro grande, ok? O nível não é um material, não é um equipamento de proteção, mas você precisa para quê? Para nivelar a peça, para a peça não ficar torta. Se a peça ficar torta, a resina escorre por todo lado e cai tudo, desperdiça tudo e você fica sem a sua resina. Você perde o material, prejuízo, ok? Então, a gente precisa de uma pinça para trabalhar com peças pequenas, ou às vezes para tirar um cabelinho, alguma coisa que cai, um cisquinho, entendeu? É interessante você ter uma pinça, certo? O maçarico para tirar bolhas. É interessante você ter um maçarico, seja desse pequeno, ou seja um maçarico desse, que é um maçarico culinário, né? Você encaixa aqui, encaixou, pronto. Regula aqui atrás, né? Acabou de usar, o fabricante recomenda que você tire, para não ficar gastando gás, ok? Então, peças grandes, maçarico grande, peças pequenas, maçarico pequeno, certo? Então, esses são os materiais que você precisa para trabalhar com resina, tá? Eu deixei os pigmentos por último. Por que eu deixei os pigmentos por último? Vou explicar. Existem muitos canais aqui no YouTube que ensinam, diz que dá certo e não sei o que, pura mentira. Eu já vi canal no YouTube ensinando usar tinta de impressora, usar tinta de tecido, usar tinta xadrez, daquelas de obra que põe no cimento para fazer cimento queimado, entendeu? Pessoal, não se iludam. Comprem um material adequado para trabalhar com resina, para não se frustrar. Você vai nessas ideias que o pessoal conta, essas mentiras, que não dá certo, é mentira, não dá certo. E aí o que acontece? Você dá errado a sua peça, você se frustra e você acaba parando de mexer com resina e perde uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro, ok? Então o que acontece? Essa peça aqui, eu usei pigmento xadrez. Pigmento xadrez de obra, ok? Então assim, era para ficar laranja onde está preto aqui, ó, esse fumaçado preto. Eu usei pigmento xadrez laranja e vermelho. Depois que a resina secou, ele reagiu com a resina. Olha como que ficou. Para vocês que conhecem aí, o símbolo do Dragon Ball é assim? Ou o símbolo do Dragon Ball tem aquelas sombrinhas laranja aqui? São sombras laranja, era para ter ficado laranja. Por que ficou preto? Então isso aqui foram testes, né? Foram testes.
mesmo usando pigmentação certa para resina, eu quis fazer testes. Tem gente ensinando que maquiagem, pegar aquele pozinho da maquiagem, raspar aquele pozinho da maquiagem, misturar na resina. Tem gente que diz que aquilo dá certo. Não dá certo, pessoal. Comprem pigmentos próprios. Esse é pigmento líquido, ok? Para a peça ficar translúcida, tá? Você consegue ver do outro lado, ok? Tem pigmento em pó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó, pigmento em pó. Tá vendo? Esse é um pigmento em pó. Legal de usar, gasta muito pouco. Um potinho desse daqui com 50 gramas? 15 gramas. Tem 15 gramas um potinho desse. Olha, tem muito aqui. Já faz muito tempo que eu comprei isso daqui. Certo? E pigmento em pasta. Se você quer escurecer uma cor, não quer transparência nenhuma, é pigmento em pasta. Um pouquinho basta para escurecer. Vai pigmentando aos poucos. Ok? Então, pessoal, esse foi o terceiro item. Certo? O que precisa, o mínimo que você precisa para trabalhar com resina epóxi são esses materiais que eu mostrei, certo? A resina, palitos de sorvete para misturar e manipular a resina, copos, seja descartáveis ou não, certo? Palito de dente, pigmento, certo? Os EPIs, óculos, luva, máscara, certo? Um nível a bolha para nivelar as peças, tá? Um maçarico para tirar bolhas. Tem o líquido quebra-bolhas também. Você pode usar o líquido quebra-bolhas, certo? Ou você pode usar o álcool etílico, também serve, certo? Eu uso os dois, tá? Eu uso o líquido próprio quebra-bolhas e uso o álcool etílico. Só que como esse vídeo aqui é como começar a trabalhar em casa com resina epóxi, gastando pouco dinheiro, você não vai comprar o líquido quebra-bolhas, porque é mais caro. Compra o álcool etílico ou compra o álcool 70. Álcool 70 também dá certo, ok? Álcool 70 também dá certo. Pode usar que dá certo, eu garanto. Eu uso nas minhas peças e dá certo, sempre deu certo, ok? Então, bora pro quarto ponto. Quarto item, pessoal, é o que você precisa saber para manipular a resina. Você precisa saber algumas coisas que ninguém fala aqui no YouTube também, tá? Você precisa saber a proporção da resina. Isso o próprio fabricante já dá quando você compra a resina, tá escrito na embalagem da resina. Você precisa proporcionar, saber a proporção da resina. Para isso você vai precisar de uma balança. Isso aqui também é fundamental. Eu não falei no terceiro item que esse é um material básico, né? É o mínimo de material que você precisa para trabalhar com resina. Você precisa de uma balança também, tá? Então eu deixei esse daqui para o quarto item. Por quê? Porque você precisa saber manipular a resina. Se você não sabe manipular a resina, não sabe sobre medida, como que você quer mexer com algo, trabalhar com algo que precisa de medida? Então você precisa saber as medidas para manipular a resina. Como manipular a resina, certo? A resina, eu tenho vários vídeos no meu canal fazendo alguns trabalhos que dentro desses vídeos tem lá como que manipula a resina, como que mistura, como que não mistura, entendeu? Como que funciona, como é que não funciona, o tempo da resina. Se você trabalha igual eu com resina, se você vai trabalhar com a resina de baixa espessura e baixa viscosidade, você tem que saber o tempo que ela dura para você poder trabalhar. Você tem que saber manipular ela. Aqui ainda não está no ponto de mel, está muito líquido. Aqui tá quase chegando no ponto de mel. Você vai ter que saber o ponto. Isso daí você precisa aprender para trabalhar com resina epóxi, certo? Como você vai começar a trabalhar com resina epóxi se você não sabe manipular a resina? Você tem que saber manipular a resina, certo?
saber como mexer, saber como pigmentar, vai colocando pigmento de pouquinho em pouquinho. Por isso que eu indico palito de dente. Você vai pegando o pigmento aos pouquinhos, vai colocando e vai mexendo. Aprenda a manipular a resina, vai aprendendo a fazer teste, põe um pouquinho ali, manipula, entendeu? Então, isso daí é o quarto ponto, saber manipular a resina. Isso você vai aprender na prática, certo? Você pode pegar as dicas aqui no meu canal, nos meus outros vídeos, tá? Você vai aprender na teoria como manipular a resina e aí você, depois que comprar os materiais, você vai manipulando, vai aprendendo na prática, ok? Então, aprender a manipular a resina é um ponto importante para começar a trabalhar com resina. Se você não sabe manipular a resina, você tem que ir aprendendo e testando, fazendo testes para poder começar a mexer com resina, certo? Outro item que eu não falei, que assim, é básico e não é para trabalhar com resina, é molde. Você vai trabalhar com o que com resina? Você vai trabalhar com molde. Ó, isso daqui é um porta-copo maciço de resina. O molde ele come muita resina. Foi feito nisso aqui, uma tampinha, certo? De pote de alho. Então, uma tampinha de pote de alho, você consegue fazer um porta-copos, certo? Você pode usar isso daqui, ó, é uma caixinha de fita isolante, ó. Você pode usar isso daqui também. Isso daqui também. Certo? Aí você começa a trabalhar com resina gastando pouco dinheiro. Use isso daqui, usa as tampas de pote que você tem aí na sua casa. Você já consegue começar a trabalhar com resina. Você vai trabalhar com molde? Beleza, fique sabendo que as peças com molde, olha aqui quanta resina, aqui tem mais de meio centímetro. Aqui foi feita em camadas. Isso aqui eu uso para quê? Quando sobra resina de algum trabalho, eu vou jogando aqui dentro, E aí vai misturando e vai ficando assim. É uma forma única, certo? Vai misturando os pigmentos aqui. Então você vai trabalhar com molde? Tem esse tipo de molde. Cada letra dessa daqui, ó, você gasta aproximadamente, 10 gramas de resina. Tá? É aproximado, 10 gramas de resina. Levando em conta, por exemplo, um kit de resina de 1 kg, certo? 1,5 kg. Porque aí vem 1 kg de resina, meio quilo de endurecedor, 1,5 kg. Um kit de 1,5 kg de resina, R$200. 100 gramas, R$20. 10 gramas, R$2. Aqui nesse caso, como é só uma película em cima da madeira, aqui não tem 10 gramas de resina. Aqui tem aproximadamente umas 5 gramas de resina. R$1. Então gastei R$1 de resina, gastei mais R$1, mais 50 centavos da moedinha de MDF. Meu lucro é maior. Então, isso aqui é básico para trabalhar com resina? É e não é. Se você vai trabalhar com chaveiro, aí beleza, você precisa de um desse. Para poder fazer sua peça. Certo? Mas isso aqui é básico? Não, você pode usar outras coisas. Não para fazer letras, é óbvio. Mas você pode usar outros recursos. Certo? Você pode usar moldes comprados. Ou você pode fazer os moldes, certo? Você pode fazer os próprios moldes. Ó, aqui é um molde redondo. Eu que fiz o molde. Certo? E aí eu faço aqui dentro, ó, tem até uma peça
Aqui estou para terminar essa peça, certo? Para fazer isso daqui, para fazer pingente, certo? Então você pode fazer os próprios moldes, compra o silicone e faz os próprios moldes. Então tudo isso daí entra na questão de saber manipular a resina para fazer o que você quer, ok? Agora nós vamos pro último ponto, quinto e último ponto, tá? Sobre esse vídeo, que é como começar a trabalhar em casa com resina epóxi gastando pouco em 2025. Só que você pode começar já agora, em 2024, certo? Basta você analisar tudo o que eu falei dentro deste vídeo e procurar nos diversos fabricantes de resina. Eles têm kits prontos, kits básicos prontos. Quanto você vai gastar com esses kits, certo? Isso daí é uma coisa que eu teria que mostrar para vocês. O quanto você vai gastar, eu teria que mostrar para vocês alguns kits na internet. E isso eu teria que estar mostrando as marcas, e eu não posso mostrar essas marcas aqui no canal, ok? Isso é a política da nossa equipe aqui do canal, então eu não posso mostrar as marcas. Se a gente não tem parceria com a marca, a gente não pode mostrar, tá? Mas eu já falo para vocês, tá? Você vai gastar, investir, eu não gosto dessa palavra gastar. Gastar, por exemplo, quando você compra um papel higiênico, tá? Papel higiênico é gasto, porque é um negócio que você compra e vai jogar fora. Você compra para jogar fora. Isso é gastar. Trabalho com resina não é gasto, é um investimento, ok? Então assim, quanto você vai gastar num kit básico, com todos esses básicos que eu mostrei para vocês, entendeu? Aproximadamente entre 300 a 500 reais, certo? 300 a 500 reais, vai depender da marca do kit de resina que você vai comprar, vai depender o que vem dentro desse kit, quantos pigmentos vem, certo? Se vem máscara, se não vem máscara, se você vai ter que pegar a máscara separado, ou se você vai ter que pegar o maçarico, por exemplo, o maçarico culinário separado, né? Ou se já vem um maçariquinho pequeno para você ir se virando até comprar um desse culinário, entendeu? Mas a média é essa, pessoal, de 300 a 500 reais. Hoje, um negócio rentável, lucrativo como a resina, dificilmente você vai ter um outro negócio hoje lucrativo como a resina, tá? Gastando só 500 reais, ok? Você comprou um kit de resina, comprou os MDFzinhos, um kit desse com 6 porta-copos em MDF, do jeito que tá aqui assim, você sela aqui atrás, né, com a resina. Eu não sei se vocês conseguem ver o brilho aí, ó. Ele tá selado com resina. Isso aqui pode mergulhar dentro da água, né? Na lateral aqui também tá selado com resina. Pode mergulhar na água, que isso aqui já era, impermeabilizou com a resina. Isso aqui não incha mais, esse MDF aqui não incha mais. Tá totalmente impermeabilizado com a resina. Um jogo desse daqui na internet, o pessoal tá vendendo a 98, 100 reais. Um jogo com 6 peças dessa. Então assim, você tá começando, vai ser mais modesto, tudo. Entendeu? Você não vai cobrar 98 num kit com 6, mas se você cobrar 60 reais num kit com 6, 60 reais são 10 cada um desse. Você não gasta 3 reais para fazer. Então o custo total dele, 3 reais. Você vender a 10,
são mais de 200% de lucro líquido, praticamente, certo? Então assim, 10 kits com 6 desse que você vender, são R$600, pagou teu investimento. Mesmo que você tenha gastado R$500 para comprar o kit. Mas vamos supor que você gastou R$350 para comprar um kit, certo? R$350. Se você fizer um kit desse com 4 peças, por exemplo, que o pessoal também vende, com 6 e com 4. Faz um kitzinho desse com 4 peças e vende a R$40. 10 kitzinho desse a R$40, agora no Natal, né? Amigo secreto, pessoal dá de brinde, dá de presente para os parentes. 10 kitzinho desse, com 4 peças cada kit, a R$40, são R$400. Pagou teu kit e ainda ganhou 50 pau de lucro, para você comprar mais moedinhas de madeira para fazer outros kits, ok? Então, pessoal, para você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal, deixa um like pra gente porque é muito importante. Se você quer aprender cada vez mais sobre resina epóxi, você tem que se inscrever aqui no canal, porque eu trago vários assuntos, né? Várias dicas, vários macetes, né? Vários segredos da resina que ninguém mais conta aqui no YouTube, só eu falo. Então, deixa um like pra gente aí, ativa as notificações para você continuar recebendo os nossos vídeos. Toda vez que sair um vídeo, você receber lá a informação. Ó, o Harlen postou um vídeo novo, vamos ver o que ele tá falando, vamos ver qual é as dicas, o que ele tá ensinando, certo? Então, para você que ficou alguma dúvida, coloca nos comentários a sua dúvida aí, eu vou responder na medida do possível, ok? Vou responder a todos que eu conseguir na medida do possível, tá certo? Então, um abraço para todos vocês e até já, pessoal. Tchau, tchau.